Fala torcedor, torcedora do canal Domina a Bola, tudo bem com vocês? Hoje estreia do Brasileirão, estreia aqui desse vídeo no canal e de muitos daí em diante. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, já aconteceu bastante coisas para a gente ficar atento e também discutir e analisar alguns jogos. Antes de mais nada, já pedi para você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar se achar que o conteúdo foi de qualidade e bom. Se inscreve, aciona o sininho e fica aí por dentro desse vídeo e do nosso canal para mais conteúdos. Brasileirão começou no sábado, teve o jogo entre Cruzeiro e Mirassol. Mirassol estreando na competição, aí uma equipe nova no Campeonato Brasileiro. Mirassol deu uma dificuldade para o Cruzeiro no jogo no segundo tempo, principalmente quando foi buscar pelo menos um empate para voltar para São Paulo com um ponto na mala, mas acabou saindo derrotado. O Cruzeiro, ele se fez valer do mando de campo, estava com casa cheia, mas ele não foi um demolidor ao adversário como imaginaria o seu torcedor que fosse. Um 2-1 construído com os principais nomes da equipe do Cruzeiro aparecendo e construindo esse placar. Gabigol marcou dele e Dudu também. Dudu já era cria da casa do Cruzeiro, saiu durante uns tempos e retornou. Gols semelhantes, um gol do Gabigol sai pelo lado esquerdo, com a parte interna do pé de chapa ele coloca para a rede. Depois Dudu também, que fez o primeiro gol, faz isso do outro lado, já do lado direito, a bola no cruzamento que corta a defesa. Ele chapa e coloca a bola na rede, faz 2-0 para o Cruzeiro. O Mirassol quase diminuía o placar antes, mas Cássio pegou um pênalti do Reinaldo e atrasou mais essa chance do Mirassol de buscar o empate. O Mirassol chegou ao empate no segundo tempo. O lateral direito, o William, estava muito bem na partida. Porém, no segundo tempo, as investidas do Mirassol foi simplesmente pelo lado de atuação do atleta, do William, que baixou um pouco a qualidade no segundo tempo, mas nada que o fizesse assim ser um dos piores jogadores do Cruzeiro, que ao meu ver não foi. Ele atuou muito bem na partida, o Cruzeiro não sofreu muito e por ter mais volume assim nas chances que apareceu, o Cruzeiro saiu vencedor, apesar do Mirassol ter tido mais a bola durante o jogo, não foi eficiente para empatar. Danielzinho foi um dos melhores jogadores da partida no jogo, junto com o William, na minha opinião. É claro que quando o goleiro pega um pênalti, ele se destaca bastante. Mas a atuação do William e do Danielzinho foram muito importantes para a construção das jogadas e do jogo. Outra partida também que aconteceu no sábado foi Fortaleza e Fluminense, que culminou na primeira demissão desta temporada do Campeonato Brasileiro. O treinador Mano Menezes não é mais técnico do Fluminense. E as últimas passagens do treinador Mano Menezes pelas equipes têm sido um pouco curiosas e um pouco semelhantes. Ele tem salvado as equipes do rebaixamento, foi assim com o Corinthians em 2023. Recebeu a equipe numa situação muito delicada e complicada. Ele teve que não reconstruir, mas retirar a equipe daquela situação aos trancos e barrancos. Tanto que o Corinthians se safou com poucas rodadas do fim do campeonato e viu seu rival Santos na última rodada ser rebaixado. Isso sem contar a luta do Vasco e do Bahia. E ele teve uma protagonização ali no Corinthians com o Yuri Alberto, mas já na temporada 2024, em que saiu com uma polêmica muito forte ao falar de uma maneira muito agressiva e forte e viril com o atleta Yuri Alberto. Depois no Fluminense, ele pega um trabalho para livrar do rebaixamento, consegue livrar o Fluminense do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Tem a polêmica com o Marcelo, aí também mais um ingrediente dessa passagem do Mano Menezes. Não que ele esteja certo ou errado, mas só trazendo as coincidências dos últimos trabalhos do treinador Mano Menezes, que foi demitido
não por o jogo de hoje, mas pelo trabalho que vem fazendo no Fluminense nos últimos jogos. E o estadual, ele contribuiu muito para a avaliação do treinador no tricolor das Laranjeiras. Fortaleza estreia bem, vencendo Luceiro e Tinga marcam os gols, jogadores que já têm nome na equipe de Fortaleza. E agora dá uma vitória muito boa e tranquila para a equipe do Fortaleza, que essa semana ainda vai estrear na Libertadores. O Fluminense vai passar a semana agora treinando para se preparar para a próxima rodada. O Fluminense teve mais a bola durante o jogo, mas não conseguiu ser eficiente e perdeu a partida para Fortaleza. Próximo jogo que a gente vai falando aqui é o Grêmio Atlético Mineiro. Uma expectativa alta em cima do Atlético Mineiro para essa temporada no Campeonato Brasileiro, porque está longe da Libertadores. Ele está na Sul-Americana, mas ele é tido como um dos favoritos à competição dessa temporada, visto que os adversários têm objetivos além do brasileiro, como a Libertadores. É o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo. E aí vão ter que dividir as suas atenções em competições internacionais e o Atlético Mineiro pode se aproveitar disso. Mas saiu perdendo nessa largada do Brasileirão por 2-1 para o Grêmio. Edenilson teve um ali do ex aí marcando para cima do Atlético Mineiro. E Arezzo também, Rony deixou dele. Teve até uma polêmica nesse jogo que o presidente do Atlético Mineiro está reclamando do VAR e do Rafael Claus por um possível erro no gol do Grêmio, onde tem um lance de pé alto e o áudio do VAR já vai sendo solicitado. E o presidente disse que é uma coisa inaceitável e que a FIFA tem que corrigir tantos erros assim. E já é um erro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, como vocês podem ver, já teve demissão de treinador, já teve polêmica de VAR e já começou o Brasileirão. Desse jeito que começa o tricolor gaúcho, dá um alívio para o seu torcedor depois de perder a final do Gaúcho para o Inter. E agora vai trabalhar direitinho aí para as próximas rodadas, para os próximos jogos. O Grêmio que a intenção e pelo menos o torcedor espera assim seja, que nessa temporada faça jogos melhores e menos tensos e com melhor qualidade, que não possa e não precise sofrer tanto nessa temporada. O Grêmio que no dia 2 vai enfrentar o Sportivo Luquenho pela Sul-Americana. E também o Atlético Mineiro estreia na Sul-Americana nessa semana. E acho que estreia em casa ou não. O Atlético Mineiro acho que está fora também das competições internacionais. Deixa eu até ver, não. Cienciano ele enfrenta agora pela Sul-Americana, Grupo H. Próximo jogo que a gente vem falando aqui agora é o Juventude e o Vitória. O Vitória, depois da final do Campeonato Baiano não tem apresentado grande futebol, não tem apresentado um futebol consistente. O treinador Thiago Carpini tem sido pressionado pela torcida nas escolhas que tem feito das escalações ao entrar com alguns jogadores que a torcida entende que não deveria ser. E isso tem pressionado o treinador, mas eu acredito que ele esteja preparado, esteja consciente o suficiente para fazer mudanças caso ele veja que seja necessário mesmo. Porque o Vitória nesses últimos jogos não tem tido boas atuações com as escalações iniciais. O rubro-negro baiano tem feito partidas abaixo do esperado, o torcedor tem se decepcionado com as atuações do Vitória. Entrega não está faltando, porém a atuação, o primor técnico e tático está em baixa e o torcedor está um pouco desconfiado disso, não com relação aos jogadores, mas no que isso pode render e atrapalhar no início dessa temporada e, consequentemente, para a temporada, os objetivos do Vitória. O Juventude vence o Negro Baiano, consegue um resultado muito bom, estreia bem na competição e depois o Juventude vai ter uma partida fora de casa agora, não me recordo contra qual equipe, vou dar uma olhada aqui. Segunda rodada do Brasileirão, o Juventude enfrenta o Botafogo no Newton Santos. Passando para o próximo jogo, São Paulo Sport 1-0 sem
muitas coisas assim. Somente teve um lance em que o jogador do Sport, o Igor Karius, ele caiu desacordado no campo após levar uma bolada na cabeça. Foi de ambulância para o hospital. Ele estava no lance, acompanhava o Matheus Alves quando o meia de São Paulo sim chutou uma bola de fora da área, acabou afetando ali o jogador, que caiu desmaiado. O São Paulo perdeu um pênalti com o Caleri nesse jogo. Poderia ter saído com um resultado magro e positivo, mas desperdiçou a cobrança o argentino. O Luciano saiu muito irritado da partida no banco, mas também não vejo muito porque disso. Eu acredito que o Luciano não tenha apresentado um primor técnico e um diferencial em campo, que ele tenha motivos para ter saído revoltado e ter questionado a decisão do técnico Zubeldia, que parece estar pressionado no cargo pela torcida e pela diretoria e pelos jornalistas que cobrem o tricolor paulista. O Sport começa com empate bom. Próxima rodada, o Sport vai receber o Palmeiras. Tem um jogo bem difícil. O Palmeiras está buscando reagir na competição após perder a final do Paulista e está buscando apresentar e dar uma resposta para o torcedor da capacidade do seu elenco de produzir um futebol de qualidade e de reação. O Sport não vai ter tarefa nada fácil no próximo domingo contra o Palmeiras. O Sport sai com um ponto, porém, jogando em casa, o Sport vai ter que fazer valer o mando de campo e vai ter que ser assim no Brasileirão para se afastar da parte de baixo da tabela e fazer um campeonato consistente. Próximo jogo que a gente vai passar aqui vai ser o Palmeiras e o Botafogo. Foi um 0-0 em que o primeiro tempo do Botafogo foi melhor. O Botafogo foi melhor na partida no primeiro tempo. No futebol já me mostrou que a equipe não vence por merecimento somente. Assim, a equipe pode estar merecendo vencer o tanto a outra equipe adversária numa jogada, criar e fazer o gol, ele vence a partida e ponto final, acabou, e fica por isso mesmo. Então o Botafogo foi melhor no primeiro tempo. O segundo tempo foi mais equilibrado. O Palmeiras teve uma chance muito clara com o Flaco Lopes, mas desperdiçou, mandou para fora e foi a principal chance da equipe alviverde no jogo. Acabou perdendo a chance de pontuar e estrear com os 3 pontos e dar uma resposta para o torcedor. Pontos desse jogo. O gramado estava em péssimo estado. O gramado do Allianz Parque, assim, bem nítido na transmissão. Não tinha nem como esconder. No estádio um pouco mais vazio, apenas, né, em modo de falar, 30 mil torcedores no Allianz Parque. Uma resposta que a gente vê ali a decepção do torcedor de ter perdido a final do Campeonato Paulista para o Corinthians. Próximo jogo, Flamengo e Internacional, um jogo muito bom. O Inter tem se mostrado uma equipe muito bem organizada, muito bem técnica. Os jogadores parece que já tem a ideia fixa do Roger Machado desde o Brasileiro do ano passado na cabeça. Tem conseguido distribuir o jogo e se organizar e se defender de uma maneira muito boa. Destaque: o goleiro Rocher, grandes defesas, salvou o Inter de ter sofrido gols do Flamengo antes. Porém, isso não apaga nem diminui a atuação da equipe porto-alegrense. O Roger Machado tem feito um bom trabalho no Internacional. O goleiro que entrou no lugar do Rocher, que agora não me lembro o nome, eu peço perdão, porém defendeu também muito bem a meta do gol colorado. O Inter jogou muito bem contra o Flamengo. O Flamengo também não... ele atuou bem, mas eu fico com a impressão de que para o torcedor ele ficou um pouco abaixo, poderia ter apresentado mais para sair vencedor, mas quando nenhum time sai vencedor, o empate é o que fica para os dois. Um belo gol do Bruno Henrique, uma bela jogada, um belo cruzamento do Bernabé, que já vem se destacando aí desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, de 2024. Boa estreia do Internacional, que pode dar muito trabalho, ao meu ver, para o Bahia na Fonte Nova, na quinta-feira, na estreia da Libertadores. E o Bahia é o assunto desse próximo agora. Começou o jogo contra o Corinthians, ele não imprimiu um volume de jogo maçante, ele não se sobrepôs sobre o Corinthians, que estava bem organizado, e um Corinthians que
recente de uma final de Campeonato Paulista. Na quinta, na sexta recebeu premiação, no sábado viajou para Salvador, no domingo à noite jogou. O Corinthians que não treinou, então ele teve uns jogadores que foram descartados aí da partida contra o Bahia e veio com um time um pouco misto, vamos dizer assim, no jogo. Alguns jogadores titulares entraram e atuaram, outros que ainda não fixaram sua titularidade fizeram o jogo por completo. O Bahia sai com um gol no final do primeiro tempo, um resultado muito bom, vai para o intervalo com 1-0 no placar. Tinha a possibilidade então aí de já fazer o segundo gol logo no início do jogo e segurar e controlar a partida, mas não foi o que fez. O que aconteceu foi: o Bahia teve um jogador expulso, que foi o Everton Ribeiro, e isso mudou o destino da partida, mudou o caminho, os trilhos do jogo. O Bahia passou a ter um jogador a menos, repôs o Gabriel no lugar do Ademir, o Rogério Ceni, reconstruiu ali a zaga. O Corinthians passou a ter mais a bola, que o Corinthians não estava tão desorganizado assim. É porque é um time que veio sem treinar para jogar contra o Bahia. E um time que fez um gol, com o Romero foi um gol anulado, aí a posição da câmera na hora do impedimento gera um pouco de dúvidas também, porque o Thales estava com os pés no campo de defesa do Corinthians, então isso não é impedimento, porém o tranco do jogador parece estar em cima da linha do meio campo, não sei se está à frente. A linha traçada do impedimento, a câmera mostrada na hora da transmissão, para mim não é muito conclusiva. Ela tem que estar bem rente à linha do meio campo para ter uma precisão na hora tu vá analisar o lance e, se caso fosse necessário, o que não é, porque o árbitro não precisa ir à cabine do VAR ali para ver se está impedido ou não. Mas aquela imagem para mim não é muito conclusiva, porém, o impedimento foi marcado. Bahia e Corinthians não tem nada a ver com isso, o erro da arbitragem. O Corinthians chegou em empate com Hector Hernandes, marcou desde seu início no Corinthians, estreou contra o Juventude, só veio marcar agora pela equipe corintiana. E o Corinthians saiu com um empate, quase que saia com a vitória e assim, é que no futebol não existe merecimento, mas o Corinthians no final quase saiu com a vitória. Teve o lance do Bidon, que ele chutou, a bola passou rente à trave, mas estava com o Romero livre, ele desperdiçou um passe e uma possibilidade de gol. O Bahia se safou em uma derrota, sai com um empate amargo e vai enfrentar agora o Internacional, que é uma equipe difícil, uma equipe bem trabalhada, uma equipe bem treinada pelo Roger Machado, que já passou pelo Bahia. E eu acredito que o Internacional vai dar dificuldades ao tricolor baiano. E a equipe do Inter, que tem feito umas boas campanhas desde o Brasileirão do ano passado, foi campeão gaúcho em cima do Grêmio, venceu a equipe gremista em sua casa e empatou no Beira-Rio. E agora vai enfrentar o Bahia aí no início da fase de grupos na Fonte Nova. Deixa eu ver se eu esqueci mais de algum jogo. Vasco e Santos. O Vasco vence de virada o Santos que parecia estar tranquilo no placar com 1-0, mas depois não conseguiu segurar o resultado. Um jogo que foi de momentos, uns momentos do Santos, outros momentos do Vasco. Uma hora o Santos atacava, o Vasco se defendia, outra hora o Santos procurava se defender e o Vasco atacava. O Vasco venceu muito na força da vontade, na busca para o ataque. 2 gols de bola aérea o Santos sofreu nesse jogo. Aí um olhar agora do treinador Caixinha para sua defesa e treinar melhor as bolas aéreas para sofrer menos gols. Assim, o Campeonato Brasileiro, às vezes uma equipe sofre muito, peca muito pela forma que ele sofre o gol. Pode ser de bola aérea, bola parada, bola alçada na linha de fundo. Enfim, vai ter que corrigir o setor defensivo do Santos. Hoje estava sem o Neymar, o Guilherme estava no ataque junto com o Tiquinho, teve o Rolheiser e teve outros jogadores também. O Tassiano atuou pelo Santos, mas não foi suficiente para levar ao menos um empate para a Baixada Santista. O Vasco virou o jogo, um cruzamento do Payet, o Verratti toca de cabeça e faz o gol. O Payet tem um contrato até o meio desse ano, ainda não sabemos se vai renovar com a equipe vascaína, e o Verratti mais uma vez marcando gol para a torcida do Vasco indo ao delírio. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum jogo aqui. Não, agora só Red Bull e Bragantino se enfrentam nessa segunda-feira. É isso. Estreia de Campeonato Brasileiro 2025. As equipes aí estreando na competição. Os resultados bons, outros ruins. E se você ficou até aqui nesse vídeo, peço que nos sigam nas nossas redes sociais. Vou deixar na descrição.
Estamos com algumas novidades para essa temporada. Gostou desse vídeo? Vou pedir para deixar o like, para comentar o que você achou das partidas, compartilhar com os seus amigos, ativar o sininho e ficar acompanhando todos os vídeos do nosso canal aqui no YouTube. Valeu!